Eu nem trouxe hoje celular. Nem sei onde eles estão. Queria até pegar ele, mas um minutinho só para ver se eu acho meu celular. Eita. Nós vamos ler hoje os 2 capítulos juntos para terminar Coríntios. E, acabando Coríntios, nós vamos para... Acho que é Gálatas. É Gálatas. Então, vamos orar. Deixa eu baixar aqui o som. Às vezes eu não vejo ninguém que entra. Aí só vejo depois. Vocês me desculpem, hoje eu não consegui marcar um monte de menina. Eu marquei a Doca, não marquei Gel, marquei Mariana, porque o Facebook simplesmente não me mostra o nome, então ele não me deixa marcar. E vamos ler? Vamos orar primeiro. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possa estar conosco, nos dando sabedoria para ler vossas palavras, entendimento espiritual, como diz Paulo. Que nós possamos, Pai, nos conectar convosco e saber que vossas palavras são palavras que o Senhor deu, principalmente Paulo, que ele vai dizer que Jesus sempre dá muitas revelações a ele. Que nós possamos ter esse coração com a segunda vinda do Messias, com vossa filha unigênita, para que nós possamos ser uma pessoa inspirada por vós, para guiar outras pessoas através de vossas palavras, da vossa filha, do vosso filho, até o encontro da segunda vinda. Bondoso Pai, te peço que o Senhor possa estar com cada um de nós e que possa abençoar as pessoas que vão assistir agora e depois e suas famílias através deles. Te peço que nos dê sabedoria agora para compreender, para falar e para entender tudo que o Senhor quer de nós. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Bom, eu vou começar a ler, tá bom? Vamos lá. 2 Coríntios 12. Paulo está mandando cartas através de cartas. Eu acho que ele teve muito problema em Coríntios. Então ele diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me. Eu acho que ele estava reclamando que como se Paulo se glorificasse muito. Mas ele diz: passarei a visões e revelações do Senhor. Ou seja, Paulo recebia visões e revelações de Jesus. Conheço um homem em Cristo, ele não ia dizer que ele mesmo, né? Mas era ele. Que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que ele também não podia falar abertamente, que o povo não ia entender, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui Paulo fala do terceiro céu. Tem um livro chamado Enoque, que infelizmente as igrejas católicas tirou e a outra não colocou, que ele fala que há 10 níveis no céu, né? 10 camadas. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olhe bem, ele foi levado até ver ao paraíso. Por que não? Porque ele não foi ao reino do céu completo. Quer dizer que o paraíso fica no terceiro céu, não é isso? E que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele disse que não podia falar aquilo que ele viu. Ok? De alguém assim me gloriei eu, de Cristo ele se glorificava, mas de mim mesmo não me gloriei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesse, ou seja, se ele fosse falar se glorificando, ele não ia ser desprovido de conhecimento e não é ignorante, porque Paulo era contador, né? Antes ele era perseguidor e cobrador de impostos, então ele tinha nível mais elevado, fisicamente falando, né? Espiritualmente com Jesus ele teve. Porque direi a verdade. O mais importante de tudo é que ele vai dizer a verdade que ele recebeu de Jesus. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver, ouvir ou de me ouvir. E para que não me exalte pela excelência de revelações, ou seja, porque ele não vai contar e porque ele não estava dizendo, para não achar que ele estava exaltando pela excelência, pelas verdades que ele recebeu de Jesus.
foi-me dado um espírito, um espinho na carne, saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quer dizer, ele passou por uns perrengues, né? Quando ele voltou da revelação. E aí, olha o que ele diz, acerca do qual 3 vezes orei, quer dizer, ele estava perseguindo Paulo e batendo em Paulo, né? Porque ele diz, acerca do qual 3 vezes orei o Senhor que desviasse essa pessoa dele. E Jesus disse, Jesus disse-me, a minha graça é suficiente para ti. Porque ele disse, eu estou com você, confie na graça. É o quê? O povo acha o quê? Jesus disse, eu encontrei coisas boas em você. Eu estou lhe agraciando com bênção. Eu estou lhe agraciando com revelação. Eu estou lhe agraciando com conhecimento. Não é aquilo que o povo pensa. A graça é isso. Aí ele diz, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim? Porque na fraqueza você tem que vencer os testes, você tem que vencer a ira, você tem que vencer o orgulho, você tem que vencer. Então, quando você está sendo fraco para ser tentado, para você ser o arrogante, para você querer ser melhor do que os outros, quando você é tentado a querer humilhar os outros, querer ser mais do que os outros, e você vence isso, então você está aperfeiçoando o seu caráter perante Deus. É isso que Jesus disse. Porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, fica mais forte e se aproxima mais de Deus. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele disse, eu me glorifiquei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo ficasse em mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, ou seja, quando ele torturado, perseguido, ele nas injúrias, nas coisas que inventavam dele, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando ele está enfraquecendo, ele se torna forte, ele tem que vencer, ele tem que levar o amor de Deus e não a arrogância. Certo? Vamos lá. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós e com toda paciência por sinais, prodígio maravilhoso. Ou seja, ele tanto ensinava como ele também recebeu o dom do Espírito Santo, então ele fazia prodígio maravilhoso. Pois é que tendes-vos, e ele não falava a língua. Paulo até fala, né? É muito difícil você explicar isso, porque a língua, quando foi recebida a língua de fogo, a revelação, quando o Espírito Santo abriu os sentidos deles, para eles terem revelação do céu, eles falavam na língua dele e o povo estrangeiro, qualquer um entendia. Vocês têm que prestar atenção nisso, por favor. Pois em que todos... Aí Paulo, para não inflamar os outros que estavam fazendo diferente, ele disse, né? Se tiver de falar línguas estranhas, pelo menos arranja intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado. Aí ele diz, pois que tendes-vos sido inferiores às outras igrejas entre eles mesmo, a não ser que eu mesmo não fui pesado. Ele não quer ser pesado para ele. Perdoe-me esse agravo. Eu fui pesado? Ele pergunta. Eu fui pesado, vocês tiveram que manter? Se eu fui, então me perdoe esse agravo. Eis que estou pronto pela 3ª vez de ir até convosco, e não vos serei pesado. Eu não quero lhe dar nenhuma despesa, nenhuma coisa, né? Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não quero os seus bens, quero você para entregar a Cristo, né? Porque não deve os filhos entesourar o pai, ou seja, ele quer dizer, vocês não têm que, eu sou seu pai espiritual, vocês não têm que me tesourar, me fazer rico, acumular riqueza para mim, mas ele diz, né, para os pais, mas os pais para os seus filhos, eu que tenho que enriquecer você dentro do padrão de Cristo. Eu de muita boa vontade gostarei de me deixar gastar pela vossa alma, se gastar pela alma dele, orar pelos outros, jejuar pelos outros, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E Paulo disse que eles estavam reclamando porque ajudaram Paulo, então Paulo disse, eu sou menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tornei como dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito que enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Ele pergunta. Não andamos porventura ao mesmo espírito sobre a mesma pisadas? Ele fala, por que vocês estão dizendo isso? Se estamos andando no mesmo princípio, no mesmo espírito de Cristo e na mesma pisada, no mesmo caminho.
Cuidai que ainda nos desculpamos convosco, falando em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amado, por vossa edificação. Ou seja, tudo que ele falou sobre Cristo era para edificar aquelas pessoas. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu queria. Ou seja, espera um minutinho aqui. Ou seja, achando de vós como não queria, que de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, pórfias, distorções, mexerico, orgulho e tumulto. Então ele disse que estava vendo muito isso em Coríntio, certo? Ele não queria encontrar eles assim novamente. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dentre pecaram. Ele sabia que eles estavam pecando. Por isso, quando você começa a rejeitar a pessoa que está levando a verdade, quando você começa a rejeitar a pessoa que lhe ensina sobre as palavras do Messias, não é do homem, do Messias, porque tem muita gente que usa suas próprias palavras, muda as palavras do Messias e tudo mais, mas quando é a palavra do Messias, então ele disse o quê? Eu sei que Satanás quer afastar vocês de mim, porque eu estou dizendo a verdade e vocês estão pecando. Entendeu? Então, e que ainda não se arrependeram da fornicação, da desonestidade que cometeram. Então, Paulo entende o que eles estão fazendo. Ele quer afastar Paulo. Porque se você está errando, você não quer ninguém falando de Cristo. Sua consciência vai lhe acusar. Então, foi isso que ele tentou e disse lá em Coríntios 12. Tem hora que, francamente, tem hora que as pessoas chegam a perder a paciência, porque as pessoas pensam que você não está sabendo o que está acontecendo. E você faz de conta, mas você não pode segurar por muito tempo. Até porque se você não educa, depois eles próprios vão dizer que você sabia e você não ajudou. Então vamos para Coríntios 13. E é nesta terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada as palavras. Vai chamar as pessoas, 2 ou 3 testemunhas, ele estava fornicando. Eles estavam fazendo imundice. Imundice era sexo com animais e outras coisas mais. Né? Desonestidade também. Entende? E ele disse que ele não se arrependeu. Então ele vai ter que ter testemunha para poder falar com ele. Já anteriormente disse, segunda vez que digo como quando estava presente, mas agora estando ausente, escrevo aos que antes pecaram todos os mais, que outra vez for, não lhe perdoarei. Ele diz, não vou poder lhe perdoar, mas não vai pedir para ser destruído ele. Visto, porque a terceira vez Deus não pode, né? Você está zombando de Deus. Você pede perdão, se arrepende que vai mudar e você volta a fazer a mesma coisa, então você está zombando de Deus. Porque você pede perdão e volta a cometer os mesmos pecados. Aí Paulo diz, visto que buscam a prova de Cristo que fala em mim. Ele estava procurando Jesus dizer a ele que estava realmente acontecendo aquilo. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Oi, porque ainda que foi crucificado por fraqueza dos outros, né, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também fomos fracos nele, mas viveremos com ele, com Cristo. Um minutinho só que eu estou consertando aqui. Veremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou seja, ele quer ver o povo mudar. O poder de Deus dentro das pessoas faz as pessoas mudarem, né? Examinai-vos a vós mesmos, o conserto que é dado a Paulo, que sai para todos nós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. O que é permanecer na fé? Praticando as palavras. Permanecer na fé é você ter condições de praticar aquilo que você está aprendendo. Se você não pratica, você não tem fé naquilo que você está ouvindo, que está estudando, que está levando para a sua vida. Provai vocês mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Ou seja, se você está fazendo e você não se arrepende, não se prova, não sai do que está fazendo, não se arrepende e para de fazer, Cristo não pode estar com você, porque você foi reprovado. Mas espero que entendereis que não somos reprovados. Os apóstolos, ele está dizendo que eles não eram reprovados, que eles estavam fazendo as coisas corretamente. Ora, eu rogo a Deus que não faça mal algum, que não castigue eles, né? Para que sejamos achados aprovados, mas para que vos faça bem
embora não sejas como aprovado. E ele ainda pede que Deus não os castigue. Deus não castiga nem ninguém, né? Mas que não deixe o mal com ele, que faça bem a ele. Quem diz isso é Paulo lá adiante, que não diga que Deus castiga, porque Deus não mexe com o mal, só com o bem. Quem castiga é o capeta, você se afasta de Deus e Satanás lhe pega. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, o que for verdade, ele vai dizer, isso é verdade, perante Cristo. Cristo disse que era assim, o Messias, os verdadeiros pais ensinou desse jeito. Então isso é verdade. Não é a minha verdade, é a verdade do Messias. Isso é o que vale, a verdade pela verdade, não pela minha verdade, mas pela verdade cósmica, única, imutável e absoluta. Porque nós regozijamos de estar fraco quando vos estáis forte e que desejamos a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificar e não para destruir. Mas ele disse que podia usar o quê? De rigor. Se chegasse lá e eles não tivessem consertado. Não para destruí-lo, mas talvez para alertá-lo, né? Se você tira a presença de Cristo de você, dos verdadeiros pais de você, você está vulnerável a Satanás. Ele pode fazer em você, ou com sua casa, o que ele quiser. Esse é o perigo de se afastar de Deus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consoladores, sede um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor, de paz será convosco. Ou seja, isso é fantástico, ele diz. Quanto aos irmãos, para se regozijar, se alegrar, para tentar se tornar perfeito, porque perfeição é uma elevação espiritual. Não é, oi, aceitei Jesus, estou perfeito, não. Você tem que mudar seu caráter, seu erro, seu sentimento errado, o que você vê, o que você escuta, o que você fala. Se você está magoando alguém, se está atropelando alguém, certo? Então, aí Deus vai estar com a pessoa e ela sentirá paz. Saudai-vos uns aos outros com os óculos santos, ou seja, para de julgar os outros. Olhe para os outros com o olhar santo. E ele diz, todos os santos vos saudam, os apóstolos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Adiós. Que a graça do Espírito Santo possa estar com todos nós, né? Essa é a leitura de hoje, os dos últimos capítulos de Paulo. Espero que vocês gostem quando vocês ouvirem. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, a leitura de hoje, Paulo foi bem rigoroso, né? Mas bem sério. Como ele disse, as verdades por verdade, não a verdadeira, mas ele falava a verdade pela verdade do Messias. Então, é isso que a gente tem que edificar a nossa vida, nossa casa, nossa família, pela verdade do Messias, não do meu ponto de vista. Eu não vou usar as palavras para julgar os outros. Eu tenho que usar as palavras para edificar as pessoas. Porque se elas não estiver, como diz Paulo ali, naquela situação de fornicação, de mentira, de falsidade, de mexerico, de tudo mais, ela já tem quem o julgue, né? Jesus diz, eu não venho para julgar, em João 12:47. Mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Ou estaremos dentro da palavra praticando e nos edificando cada dia, ou estaremos sendo julgados pela falta da palavra. Então nós temos que colocar a palavra do Messias, seja de Jesus, seja do Senhor da segunda vinda, seja da filha unigênita de Deus, o Espírito Santo substancial, dentro de nossa vida, dentro do nosso coração e praticá-la de verdade. Não adianta dar para os outros. Primeiro eu tenho que sentir em mim. O Pai Mundo sempre diz, se você fala uma coisa e você não refletiu sobre ela, por isso que quando eu venho eu já tenho lido todo os versículos, se eu leio uma palavra do Pai Mundo, da Mãe Mundo, eu já tenho lido, para poder eu ser primeira a ouvir e sentir para mim. O Pai Celeste está falando para mim, porque eu não posso falar primeiro para os outros. Eu tenho que entender que aquela mensagem é para mim. E aí, se nós sentimos assim, tentamos nos edificar dentro dessa palavra, nós crescemos espiritualmente e mesmo na fraqueza nós vamos ter nossa perfeição do dia a dia, da nosso entendimento e vencer aquela fraqueza é se aproximar mais de Cristo para nós um dia sermos chamados de filhos e filhas dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. E pelo amor de Jesus nós temos que conseguir isso, porque Ele deu a vida para a gente esperar a segunda vinda. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus.
Por favor, edifique nosso eu interior com vossas palavras, com vossa energia, para que nossa consciência, quando nós estivermos tateando, quase errando, o Senhor possa nos balançar, nos acordar e nos estremecer para que possamos não pisar nosso pé em pedra e tropeçar e sair longe longe de vós, Pai. Não permita que nós nos separemos de vós. Não permita que nós possamos nos separar de Jesus, dos verdadeiros pais. Que vós possa permitir que possamos compreender a era, o momento que vivemos, crucial na história humana. Muito obrigado, Senhor, por ter nos permitido viver nessa era, na era da segunda vinda do Messias. Abençoa as pessoas aqui, Pai, que estão assistindo, as que vão assistir depois. Coloca vosso entendimento espiritual, vossa sabedoria e energia para nós vencer a nós mesmos primeiro e depois, então, poder edificar os outros irmãos. Que vós nos dê força para vencer cada dia de nossa vida. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã que vai vir, que nós possamos ainda, Pai, estar aqui lutando para melhorarmos, para ser presente para vós. Te peço que abençoe a todos e as suas casas. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Às vezes eu demoro a vir, às vezes é a coluna, às vezes é alguma coisa, mas eu volto. A próxima leitura seguirá Gálatas. Então, uma boa noite a todos. Fiquem todos na presença e na prática dos ensinamentos do Messias, dos verdadeiros pais de Jesus. Muito obrigada.